E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, retornamos aqui para continuar o nosso estudo da obra Nosso Lar, que foi psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 11, Notícias do Plano. Nós estamos terminando o parágrafo 13. É o parágrafo, não é o capítulo, não. Não é o capítulo, não. E a gente pede desculpa que no programa passado a gente nem leu. Mas hoje, agora nós vamos ler, porque a gente está tão empolgado em aprender o que é ter gosto pelo trabalho, porque a gente não, por enquanto, ainda não sabe o que é isso, né? Mas a gente se empolgou e só fazer falou. Um adendo, que nós já falamos isso em alguns programas anteriores, lá atrás. Quando a gente estuda um livro, qualquer seja ele, principalmente uma obra tão séria, que dá informações tantas para nós aqui de valor, preciosas para a nossa vida, né? Nós temos que estudar realmente. É até bom, porque esses comentários que nós fazemos, que todos devemos fazer, quando nós formos reler o livro ou ler pela primeira vez, nós já vamos ler com o raciocínio do comentário que a gente fez, que foi feito, né? E isso melhora a visão, porque nós vamos descobrir coisas que nós não lemos rápido, nós não observamos. Copiando Alcione no livro Renúncia, quando ela vai estudar o Evangelho, na casa que ela está trabalhando, se fazia leitura do Evangelho, mas só se fazia leitura e a prece e acabou. Não se comentava. E ela comenta 1, 2 linhas, o pessoal fica impressionado. Claro, é Alcione comentando, pelo amor de Deus. Tem as gradações, nem muito. Nossa Senhora. Ela tem olhos de ver. Nós não temos nem olho direito, mas ela tem olhos de ver. Então, ela diz... A gente até tem olho, mas a nossa mente está bloqueada. Ela diz que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Quer dizer, não tem a ascensão do raciocínio, ela é infinita, né? Isso. Então vamos lá. Então nós comentamos, né, sobre a lei do trabalho. Nós estamos no finalzinho, vamos continuar a leitura. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Você não descansa não, Tereza? Ele é o único, porque a gente, né, a gente viu que tanto a lei do trabalho quanto a lei do repouso são leis de Deus, são necessárias a todos, não é? É que os espíritos superiores, com o estudo da doutrina espírita, a gente vai vendo que o descansar de um espírito superior é trocar de tarefa. Não é ficar à toa e sentado, deitado na rede, como a gente ficaria. Eles não, eles só trocam de tarefa. E o descanso deles não é trocar um pouquinho para variar, mas não deixam de trabalhar em momento nenhum. Mas isso está intimamente ligado, esse não descansar e trabalhar, está intimamente ligado, claro, a evolução do espírito. Mas evolução por quê? Porque ele já faz o que Deus quer que faça. Que não é o nosso caso ainda, né? Por assim dizer, vamos dizer assim, o que ele faz o satisfaz, ele gosta daquilo. Sente prazer. É o que sente prazer. Alguns programas atrás, acho que já bastante, nós demos um exemplo aqui que quando criança, eu ia para a casa de uma tia, e só de primo eram 5, fora os vizinhos. Então a gente chegava de manhã para jogar bola o dia inteiro, mais longe, né? Naquela época podia. E a gente pegava literalmente um pedacinho de pão e um golinho de café e era o dia inteiro aquilo. Não sentia fome. Machucava e não sentia o machucado. Só depois. Prazer. Porque era o que eu gostava de fazer. Esse gosto por alguma coisa nós temos sempre, só que
por enquanto ainda é. O dia que eu for para Jesus, como gostava daquela bola, mas aí tá segura. Bom. Então, é isso. Então, é o que o governador busca, ele não precisa de descanso. Ele não tem é o que a Teresa falou. O descanso dele é trocar de tarefa. É isso, somente. Não é? Somente. A gente vai ver aqui o que ele faz. Ele troca a administração da colônia para servir lá na regeneração, que é o ministério que tem mais trabalho. A gente vai ver aqui. O Lísias, o André Luiz, então, pergunta assim para o Lísias: mas nunca se ausenta ele do palácio da governadoria, né? Interroguei. Resposta de Lísias: somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, o descanso do governador é trocar de tarefa. Ele sai da administração geral e vai lá servir, com certeza, cuidar de alguns doentes, limpar vômito, conversar, né? Dar estímulo aos enfermeiros que trabalham na regeneração. Então, por quê? Como o Marco colocou, todos espírito já evoluído, ele já vê o trabalho, ele sente no trabalho o prazer de servir. Então, em qualquer lugar que ele seja colocado, ele vai florir. Como dizia Jesus Gonçalves, todos nós somos flores e devemos florescer onde Jesus nos planta. Porque, então, na realidade, quando a gente amadurecer, evoluir, melhorar, a gente vai entender que qualquer trabalho útil... Ocupação. É prazeroso. É prazeroso, porque nos faz... melhor, nos faz pessoas melhores. Entender, a gente entende, né? Vamos sentir um dia. A gente está começando a entender. Começando. Porque, por exemplo, você falou aqui, o governador, nós já lemos antes as belezas, começamos a ver aqui, o André Luiz descreve, o Lísias fala das belezas da colônia. Tem o palácio da governadoria. E o governador não descansa. Mas nós vamos ver aqui, onde o que você está falando aqui, ele vai para as... câmeras de retificação. Onde é o maior número de perturbações, que nós vimos anteriormente, programas anteriores, né? É a maior ligação com a Terra. Então, ele vai lá. Vamos pegar um exemplo paralelo disso, no livro Renúncia, de novo, que nós lemos no programa passado. A Alcione, personagem principal do livro, eu vou ler aqui o trecho, onde ela está, onde ela estava, não sei se ela ainda está lá, na constelação de Sírius, né? E o Emmanuel descreve assim, ela entrando na sua local lá de trabalho, estudando a harmonia. Pouco depois, eila que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas, do lugar que ela está, excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. O que ele está dizendo? Tudo que você achar mais bonito na Terra, o lugar mais lindo, lá é mais bonito. E ele fala tal. Então, só que ela chega lá e fala para o superior dela assim: Alcione penetrou um templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis, né? E ele continua falando das belezas do local. E aí ela pede o superior dela, que se chama Antênio, ela fala assim: anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Aí ele indaga: como assim? Inquiriu Antênio admirado. Acaso, como assim, você quer voltar lá? E ela explica: rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. E ela dialoga com ele, o porquê que ela quer, o diálogo prossegue, né? E aí, muito bonito o diálogo, mas não nos interessa no tema aqui. Aí no final, diz assim, deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Antênio contemplou-a tomado de nobre admiração e sentenciou: louvo os teus propósitos firmes, né? Autoriza ela aí, né? E
fala assim, papai fala assim, ó. Daí a instantes chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era reduzida a expedição que operava nas esferas de Sírios, que é onde ela estava estudando. E alguém pergunta ao Antênio assim, quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Aí o Antênio responde, é Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Que dizes? Indagou tomado de espanto. Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? Aí ele explica, são os sacrifícios do amor, meu filho. Respondeu o preposto do Cristo, evidenciando compreensão e serenidade. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente de nosso amado lar. Então, fazendo uma analogia do que está aqui no nosso lar, no livro, o governador tem lá a sua governadoria, ele toma conta, mas ele faz um horário nas câmaras de retificação, né? Que Alcione pediu para encarnar. Tanto que o outro pergunta, quem é aquele viajor que vai para as faixas negras? É Alcione que vai reencarnar. Ele vê, meu Deus, ela vai para lá. É o amor. É o amor aqui do governador, é o trabalho. Pelos mais sofredores, né? Isso. Uma coisa que a gente tem que comentar também, Marco, é que ninguém aqui está falando que a pessoa, se ela tem um trabalho mal remunerado, se ela tem um trabalho assim ainda muito braçal, que ela não tenha vontade de progredir, não é isso. Não. Ela tem que, porque a lei de progresso também é uma lei de Deus. Isso. Então, aquele que está num trabalho que é mais simples e que ele vê que ele tem possibilidade de melhorar, é lógico, e ele tem que batalhar, tem que estudar, tem que tentar melhorar sim para ganhar. Infelizmente, aqui na Terra, os salários são muito diferenciados e as profissões não são valorizadas. Então, claro que o encarnado deve tentar trocar, às vezes, de serviço, melhorar a sua condição no trabalho. Não é isso que a gente está falando, não. Nós estamos falando daqueles que, às vezes, não se conformam em estar trabalhando naquele tipo de serviço. Porque, às vezes, na nossa encarnação, nós não vamos ter condição de galgar novos trabalhos diferenciados. Às vezes, na nossa encarnação, é aquilo que Deus, né, nos deu. É aquele trabalho que nós vamos ter que progredir naquilo. Às vezes, a gente não tem chance mesmo de sair. Então, é para que nós, né, nessa situação, possamos nos conformar e entender que, aos olhos de Deus, todo trabalho útil é uma bênção. E não reclamar tanto, e não blasfemar tanto. Mais à frente no livro, nós vamos ver uma senhora que ela já está há alguns anos em nosso lar e ela não consegue se encaixar em trabalho nenhum. Ela está sempre reclamando que aquele serviço não presta, aqueles clientes, né, que ela, vamos dizer assim, clientes entre aspas, aquelas pessoas que ela vai atender também são perturbados e ela está sempre arranjando desculpa e ela nunca está bem, não é? Então é nesse sentido, né? A gente está dando essa explicação, porque senão vai parecer que todo mundo tem que ficar conformado no trabalho que está, né? No serviço que está, mas não é isso. Tereza, a lei de progresso é uma lei, está no livro dos Espíritos, Kardec fica um trecho lá no capítulo 8. Né? A lei de progresso é lei divina. Então, todo mundo deve buscar o melhor no seu trabalho. Mas entendendo que quando não dá para mudar, que a gente seja grato. Porque se você for num hospital, se você for numa penitenciária, muitas das vezes, muitos ali gostariam de trocar de lugar, até com aquele que limpa banheiro. Até com aquele que faz o serviço mais pesado, com uma britadeira na mão, quebrando asfalto, não é? Com certeza. Queimados, né? Vai você conversar com algumas pessoas que dariam tudo para trocar de lugar com você. Então, se realmente a gente só consegue esse tipo de trabalho, um tipo de trabalho mais braçal, mais sacrificial, que a gente pelo menos aprenda a não ficar
tão desesperado, a não ficar tão irritado e, por consequência, não tratar aquelas pessoas que convivem né, no trabalho, que vão estar com você no trabalho, tratar mal. Porque dá pra gente ver a diferença, né? Eu e o Marco, a gente vai no supermercado antes de vir pra rádio, toda vez a gente passa lá e a gente gosta de observar. A gente vai trocando de caixa e elas ganham provavelmente o mesmo salário, não é? Mas todo mundo ali parece relativamente bem de saúde. Não estou falando de ninguém com deficiência. Mas tem pessoas que são de uma simpatia, de uma alegria, de uma boa vontade que você vê que já progrediu. E muitas vezes com muitos problemas em casa. Sim, que nós não fazemos ideia. Todo mundo tem. É um exemplo para nós, né? Mas você falou, Tereza, da lei do progresso, da não comodidade naquilo, é progredir. Porque não podemos confundir, gente, os espíritos são bem claros nisso, resignação com comodidade. É uma coisa, outra coisa, né? Dizia o poeta. Então, a lei, por exemplo, na pergunta 781 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da lei do progresso, Allan Kardec pergunta assim: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Os espíritos respondem que não tem, mas tem às vezes de embaraçá-la. Aí é a própria pessoa que complica. Aí somos nós, com a nossa preguiça, vamos dizer assim, nossa má vontade, etc. Então o progresso se efetua sempre. E nós estamos falando aqui do progresso moral e do intelectual também. Porque, por exemplo, quem é o governador, quem é o construtor da Terra? Livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Construtor, o divino escultor da Terra, quem é? É Jesus. Né? Como é que alguém vai construir um planeta que tem todas as leis da gravidade para obedecer e todas as camadas atmosféricas que nós temos de nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, ozônio e etc, a distância para a Lua, para o Sol, se não tiver conhecimento anterior? É um espírito que progrediu como nós estamos progredindo. Foi criado simples e ignorante como nós, não é? E é um trabalhador que sempre o foi e continua trabalhando. Aproveitando, Tereza, vamos ler um trecho aqui, exatamente desse livro, O Divino Escultor. Olha só o conhecimento, o trabalho, né? Essa é a questão do trabalho. E Emmanuel relata assim, está no livro A Caminho da Luz. O Divino Escultor. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Ele relata isso até num linguajar assim poético, como se parte da matéria do sol foi tirada de Jesus. Escopro é aquilo que tem junto com o martelo, como o ponteiro, a picareta, né? Aquilo. E falando poeticamente, Jesus construiu a partir daquela massa o nosso planeta, bilhões de anos. Há bilhões de anos atrás, levando milhões de anos, né? E ele opera a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, que é a nossa escola. Então, é esse trabalhador divino que tem o conhecimento que ele adquiriu pelo esforço dele, né? Não foi pela graça. Não foi pela graça que esse raciocínio infantil nós já podemos deixar de lado. Porque Deus não deu a graça para ele e não deu a graça para nós. Uma amiga nossa, a Zeni, que frequentava lá a nossa casa, uma vez ela falou: como é que eu faço para ir para a Glória? Para a graça. Glória. E eu brinquei com ela: lá na Penha tem o ônibus 498, acho que é o 498, você 497. Pega e nasce ali na Glória. Porque tem que ser pelo esforço nosso. Então, quando nós, pelo menos no nosso caso, né, quando nós adentramos para a doutrina espírita, Jesus tomou uma dimensão muito, infinitamente maior do que ele tinha, na minha visão. Porque que espírito é esse que progrediu tanto assim, meu Deus? Né? Nós não temos noção. Então, através do quê? Do seu esforço, do seu trabalho contínuo, né? Em situações inimagináveis ainda para nós. Né? Então, fazendo um parâmetro aqui, uma analogia, né, com o governador aqui do nosso lar. O André Luiz,
o Lísias disse para ele uma coisa aqui importante, que lá no Ministério da Regeneração estão abrigados o maior número de espíritos, né, com perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Mais tarde nós vamos ver isso várias vezes, até no livro Ação e Reação, no capítulo 3, o mentor do André Luiz é Druso, e ele vai falar para o André Luiz que existem espíritos que, por telepatia, né, eles levam à loucura aqueles espíritos que estão abrigados e que ainda não estão muito fortes. Não é? É o caso desses que estão também em nosso lar. E eles, como saíram de regiões muito ruins, não é? Eles ainda sofrem o assédio desses espíritos que são rebeldes demais, eles ainda sofrem esse assédio. E aí no livro Ação e Reação, ele diz que é a loucura por telepatia alucinatória. E eles ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Então, o governador, nas suas horas de repouso, ele vai lá ajudar esses irmãos que estão sofrendo esse tipo de loucura alucinatória, porque eles ainda têm ligações mentais, não é? Eles ainda estão muito arraigados com essas mentes perversas que estão no umbral, que estão nas trevas. Então, o governador, não é? Como a gente viu, o descanso dele é somente trocar de tarefa. E aí o Lísias continua. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas, lá no Ministério da Regeneração. Aproveita ele, o governador, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Uhum. Então, Tereza, ele fala aqui, tardes de domingo, né? Sim. Lembrei daquela música, as jovens tardes de domingo, né? Tantas alegrias, né? Mas, então, a alegria do espírito superior é essa, é o trabalho no bem, né? Claro que nós temos alegria no trabalho do bem, mas a dele é essa. A real dele é essa, né? Não é outra. Então, a confraternização, principalmente com aqueles mais necessitados. E pegando um detalhe aqui, tarde de domingo, ele coloca aqui, né? Tarde porque depois de orar. Ele frisa aqui porque seria a hora de folga. Então, e aí, hora do repouso. Vamos pegar aqui um trecho do Evangelho de João, que não vai dar tempo, então nós vamos pegar no próximo programa. Porque eu já vi a hora ali. Esse relógio, ele está trabalhando mais do que... Esse relógio está obsediado. Não, ele trabalha. Ele trabalha, não passa esse relógio. Ele não enrola. Mas, então, porque o grande problema é a gente reclama muito do salário, né? Mas na verdade, se a gente for ver bem, a gente também enrola um bocado, né? Sejamos sinceros conosco. Não é? Iludido a gente não é. Esse é outro assunto. Tem uma página, inclusive, no livro Pão Nosso, muito interessante, chamada Salários. Né? Muito interessante que o Emmanuel coloca. Então, estamos terminando mais um programa, né? No programa que vem, a gente continua mais um pouquinho. Comentário aqui dessa exemplo que o Lísias está relatando para nós sobre o trabalho do governador, que é o que dá mais exemplo para todos. No plano espiritual é assim, por isso que a superioridade lá é real, né? É aquela estampada realmente, não é como nós aqui. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Muita paz a todos, lembrando de mandar um abraço, né, para o Jonas lá no Vicente Moretti. Abraço, Jonas, muita paz. Fiquem todos com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.